Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. De fato, a gente vai trazer um tema que é bastante relevante. A gente está falando sobre a evangelização espírita e nós também estamos falando sobre o livro Céu e Inferno. E daí surge esse tema, que é educar para a vida futura. Reflexões sobre o livro Céu e Inferno e a evangelização espírita. Claro, vocês vão ver um design muito bonito desse material que não foi confeccionado por mim, foi confeccionado pela Comissão de Juventude Espírita do Conselho Espírita Internacional, tá? Da área de Infância, Juventude e Família. Eles fizeram esse design, então a Juventude fez essa obra de arte, porque é um design, é uma arte visual, e a gente dá o crédito para eles. Então existe uma comissão internacional, tá? Representada aí pelos jovens de 21 países, né, compondo esse Conselho Espírita Internacional. Então, existe juventude não só na Federação Espírita Pernambucana, mas no nosso Nordeste, no nosso Brasil e em diversos países. Então, a gente dá o crédito de quem fez. É interessante que esse tema ele vai trazer para nós vários elementos. Um primeiro elemento é essa vida futura, que a gente também pode entender como vida eterna, tá? E lá em O Livro dos Espíritos tem uma pergunta que trata sobre isso, a pergunta 153, que fala em que sentido se deve entender a vida eterna. E os espíritos responderam: a vida do espírito é que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. Então significa dizer que nesse momento estamos na carne. Estamos vivenciando experiências a partir da nossa ligação, nós, espíritos imortais, ao corpo físico. Tá? Então, esse momento é transitório. Pode durar 20, 50, 100 anos, mas é um momento que vai passar. Então, o que essa pergunta traz para a gente é que existem essas nuances. Existe uma única vida, várias existências. Ora estamos na dimensão espiritual, ora estamos na dimensão material. Então esse é o processo natural da vida, esses ciclos que nós vamos estar vivenciando sempre. Então, de fato, a gente pensa na vida futura, e quando a gente pensa na vida futura, eu estarei falando da vida na dimensão espiritual, tá? Após a morte do corpo físico, nós estaremos pensando nessa vida futura. E todo mundo tem essa ideia de que a vida futura ela existe. Toda e qualquer doutrina religiosa traz essa ideia, cada um com as suas concepções. Então a gente pode dizer que existe uma ideia inata, uma ideia anterior. E essa pergunta ela foi realizada por Kardec aos espíritos. De onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Por que é instintivo? Parece que a gente já nasceu tendo noção ou esperando que o corpo vai morrer e que o espírito vai sobreviver. E que esse espírito, nós, vamos para algum lugar ou existirá algum lugar de fato ou não, mas que existe a morte do corpo e em seguida o espírito sobrevive. E aí os espíritos responderam, já temos dito, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas e a alma conserva uma vaga lembrança do que sabe, do que viu no estado espiritual. Quem conhece o Livro dos Espíritos vai saber que às vezes tem perguntas e embaixo Kardec faz alguns comentários. Um deles diz assim, crer em Deus sem admitir a vida futura fora um contrassenso. Então, de fato, a gente tem essa ideia inata, a gente consegue ter essa ideia porque a gente é espírito. A gente veio da dimensão espiritual, aceitou, veio, reencarnou para cumprir algumas atividades, vivenciar algumas situações. Então, de fato, essa ideia da vida futura, ela preexiste em nós, mas ela vem se confirmando, né? A doutrina espírita traz essa confirmação. E pensar em Deus é pensar na vida futura, porque a gente tem outra dimensão de que é Deus a partir da doutrina espírita. Aquele Deus que foi apresentado por muito tempo, ao longo das eras, ele deixa de existir com a doutrina espírita. Então, a doutrina vem trazer a dimensão de que é Deus, os seus atributos. Então, essa perfeição infinita, essa soberania no campo da justiça e da bondade, entendendo, então, Deus dessa maneira, como ele é, um pai amoroso, se admite a vida futura, se admite a reencarnação.
tá? Uma segunda oportunidade sempre, porque todo pai e toda mãe dá uma segunda oportunidade ao seu filho. Com o pai não seria diferente. Então, essa dinâmica do mundo espiritual, a dinâmica da vida entre estar encarnado e desencarnado acontece. E a gente começa, então, a refletir como é que a gente estuda essa vida futura e qual o impacto que a nossa vivência vai gerar nessa vida futura. E, obviamente, a gente tem o nosso querido livro Céu e Inferno. O livro Céu e Inferno, ele é fantástico. Ele vai trazer para a gente a dimensão espiritual, vai trazer essas crenças da vida futura. E ele não só traz essas crenças, essas ideias, de uma forma muito bela, Kardec, assessorado pelos espíritos, vão construindo essa ideia da morte, vão construindo o que é céu, o que é inferno, as penas. Então, é uma construção belíssima. E para além, fala-se sobre a vida futura nesse livro, mas comprova-se a vida futura na sua segunda parte, quando a gente vê o relato dos espíritos. Então, é uma obra fantástica que completa aí seus 160 anos. E o movimento espírita pernambucano, brasileiro e internacional tem os seus eventos, estão todos voltados a fazer essa grande celebração dessa obra de fundamental importância para a gente entender a nossa vida. Para a gente entender, ou nos entendermos como espíritos imortais que somos e entender essa vida futura. Publicado em Paris, né, no dia 1º de agosto de 1865, e eu trouxe essa frase que está ali na sua contracapa, que é bastante interessante, porque o codificador diz para a gente o que é que contém nessa obra. De fato, é um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corpórea à vida espiritual, sobre as suas penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Então, se a gente tem qualquer dúvida sobre essas questões, claro, o Livro dos Espíritos está aí para esclarecer. Mas a gente quer se aprofundar, entender melhor, vamos ler o livro Céu e Inferno. Tá? A gente vai compreender toda essa dimensão. Nem todos nós tivemos a sorte, dos três, de nascer em berço espírita. Né? Nós três somos espíritas desde a infância. E então, algumas vezes a gente vem de outros lugares, tem outras compreensões. Então, para que a gente possa entender melhor o que traz a doutrina espírita sobre essas questões, vamos ler o livro Céu e Inferno. Tá? Então, a gente começa a perceber que o livro Céu e Inferno ele fala sobre a vida futura. E a gente percebe isso claramente quando a gente olha a sua primeira parte, que tem aí seus capítulos, o porvir e o nada, o temor da morte, o céu, o inferno, o purgatório, a doutrina das penas eternas, as penas futuras, segundo o Espiritismo, os anjos, os demônios, intervenção dos demônios nas modernas manifestações e da proibição de evocar os mortos. Tá? Então, imagina que se a gente tem qualquer dúvida, se a gente ainda desconhece ou tem uma duvidinha sobre a vida futura, vai no livro Céu e Inferno. Basta que nós leiamos. Tá? É importante, é fundamental. Nessa perspectiva ainda da vida futura, a gente vai no livro Céu e Inferno entender essa dimensão, o que é construído. E lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 3, que ele trata do céu, no item 5, traz essa mensagem. Existem, portanto, dois mundos. O mundo corporal, composto de espíritos encarnados, e o espiritual, formado dos espíritos desencarnados. Os seres do mundo corporal, devido mesmo à materialidade do seu envoltório, estão ligados à Terra ou a qualquer globo. O mundo espiritual ostenta-se por toda parte, em redor de nós, como no espaço, sem limite algum designado. Então, é como se a gente tivesse a possibilidade de estar ligados à matéria, e aí ele traz isso aqui na Terra ou em outro globo. Então, entende-se que existem outras vidas em outros globos
de algumas outras formas, tá? E outro ponto é que o mundo espiritual, a dimensão espiritual, não tem limite. Tá? Então, o mundo material, ele está imerso na dimensão espiritual. Tá? Então, existem esses dois mundos. O livro Céu e Inferno vem afirmar isso para a gente. Isso deixa de ser uma possibilidade e passa a ser uma certeza. Ok, a gente já havia falado que existe o mundo material e o mundo espiritual. E aí a gente pensa, como será esse mundo espiritual? No livro Céu e Inferno a gente encontra isso. O mundo espiritual tem esplendores por toda parte, harmonias e sensações que os espíritos inferiores submetidos à influência da matéria não entrevêm sequer e que somente são acessíveis aos espíritos purificados. Se existem locais harmoniosos, esplendorosos, existem outras zonas que são chamadas de zonas inferiores, tá? O codificador chama assim. E então, a gente vai perceber que existem locais que são agradáveis e locais que são desagradáveis. Mas o que é que faz? Ou o que é que acontece para que a gente possa pensar que no mundo espiritual tem esses lugares esplendorosos e esses outros lugares que não são esplendorosos? Os nossos pensamentos. Então, os pensamentos dos espíritos que estão desencarnados vão criar a ambiência. Se a gente for fazer um paralelo com a nossa vida, às vezes nós somos assim, mas nós sempre conhecemos uma pessoa que é assim. Aquela pessoa que reclama de tudo. Aquela pessoa que nada está bom para ela. Imagina como é a vida dessa pessoa. Ela vive no inferno. Porque a todo momento ela vive atormentada pelos seus pensamentos, pelas suas dores. Então, as mentes, elas vão plasmar as boas regiões ou as más regiões. O estado de céu e inferno é um estado íntimo. Claro que no mundo espiritual, esse estado íntimo, ele se expande. Porque aqui na Terra, a gente consegue esconder nosso estado íntimo. A gente, às vezes, está com uma dor muito grande, a gente sorri a cena e as pessoas não percebem. Mas na dimensão espiritual, não. O nosso íntimo, ele é revelado. E esse íntimo, ele vai alterar a ambiência, vai alterar o ambiente em que nós nos encontramos. Então, vê que interessante é pensar assim. Porque não existe mais punição. Acabou. É o que você pensa, como você sente e o que você faz, que vai te sintonizar com um local esplendoroso no mundo espiritual ou um local doloroso no mundo espiritual. É essa a concepção que vem trazer o livro Céu e Inferno para a gente. Isso é a vida futura que o livro Céu e Inferno vem trazer. Tá? Então, de fato, não existe penas eternas. Isso está claro para a gente. Tá? Primeiro, que seria negar a bondade de Deus. Nesse último item, aqui em negrito diz assim: ou Deus é perfeito e não há penas eternas, ou há penas eternas e Deus não é perfeito. Tá? Primeiro seria negar a perfeição divina. O segundo ponto é que isso negaria a lei de progresso. Porque a pena eterna diz para você, você vai para tal lugar porque você é assim. Nós não somos assim, nós estamos assim. Nós fomos criados por um ser perfeito. Logo, nós temos a perfeição relativa em nós. E a perfeição relativa significa dizer que nós somos bondade, amor e todas as virtudes que a gente luta diariamente para desenvolver. Então, não somos egoístas, não somos vaidosos, estamos assim. Com o tempo e com as encarnações, a gente vai se lapidando, domando essas más inclinações, e aí nós vamos ser quem nós somos. Espíritos imortais, perfeitos do ponto de vista relativo. Tá? Pode ser que esteja distante ainda, mas nós chegaremos lá. Então, de fato, não existe essa pena, porque essa pena eterna, ela vai de encontro à lei de progresso e de encontro à perfeição
divina. Tá? Então, de fato, a gente traz essa ideia para que nós possamos refletir sobre a vida futura. A vida futura, a dimensão espiritual e essas penas. E tudo isso é confirmado, essa é a primeira parte, o livro Céu e Inferno, na segunda parte, onde tem os exemplos. A gente tem esse primeiro capítulo aí, o passamento, que trata sobre essa transição, a saída do mundo corporal para o mundo espiritual, e a gente tem os relatos dos espíritos felizes, né, como, por exemplo, Antônio Cousteau, tá, e outros mais, que vão trazer para a gente que estar no mundo espiritual é esplendoroso, que as sensações são maravilhosas, porque esses espíritos souberam bem viver. Eu lembro que Antônio Cousteau dizia, ou melhor, relatando-se, alguém descrevendo ele, dizia que ele pensava a caridade, sentia a caridade e fazia a caridade. Eu pensava o bem, fazia o bem e sentia o bem. Então, claro que esse espírito, ele pode estar como espírito feliz, gozando das felicidades da dimensão espiritual da vida futura. Existem espíritos em condições medianas, como a senhora Helene Michel, né? Então, a gente tem ela, né, entendendo ali, tentando compreender essa dimensão, porque ela nem fez tanto, nem tão pouco, né? A sua vida a colocou naquele local. A gente tem outros espíritos sofredores, como Auguste Michel, François Riquier, tá? Que vão sofrer aí nessa dimensão. Espíritos nessa classificação de suicida, como François Simon-Louvet, né? Que no final da sua vida não conseguiu suportar mais a pobreza e aquela situação e acabou atirando-se de um local muito alto, né? Sem entrar em muitos detalhes. Então ele revive aquela cena dolorosa por anos. Tá? Então a gente também tem esses relatos. Os criminosos arrependidos, como Jacques Latour e Lemaire. Então imagina como é causar dor na terra e quando desencarnar ser cobrado por essa dor que foi causada. Às vezes nem pelos outros, que a gente às vezes denomina espíritos obsessores, né? Que na verdade são irmãos muito machucados, mas pela sua própria consciência. Tá? Então a gente vai vendo essas realidades, alguns espíritos endurecidos, como a rainha Diodi, que desencarna achando que está na sua condição de rainha e quer ser servida. Uma dureza de coração muito grande, tá? E continua na ilusão de que quer ser servida e que precisam servir a ela. Tá? E por fim, essas expiações terrenas, tá? Como Marcel e outros mais. Então a gente vai perceber que basta ler o livro Céu e Inferno que a gente vai conhecer a vida futura. Basta a gente abrir o livro e ler. Tá? Então tudo isso tem relação à felicidade e à desgraça no mundo espiritual, tem uma relação do quanto a gente ainda é o melhor, do quanto ainda a gente está egoísta. Então, se a gente cultiva esse egoísmo e faz questão de cultivá-lo, com certeza haverão dores. Mas se a gente trabalha devagar, com tranquilidade, esse egoísmo ele vai embora. Mas existe um método muito eficaz para extirpar esse egoísmo, tá? Lá na pergunta 917, pergunta-se assim, qual o meio de destruir o egoísmo? Kardec vai trazendo algumas informações. E tem um comentário nessa pergunta que eu achei bastante interessante e acabei trazendo para vocês. Esse comentário diz assim, contudo ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Quem imaginaria que a educação seria a ferramenta eficaz para eliminar o egoísmo e acabar com as dores? Mas não é toda educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos. Não é a educação escolar, mas pela que tende a fazer homens de bem. Tá? A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Então é trazido essa educação moral, essa educação que considera o espírito. A educação escolar, a educação formal que a gente fala, trata das coisas materiais.
a gente vai estudando os fatos materiais, a ciência material, mas é essa educação que atravessa a matéria, que vê além, é a educação moral, tá? Então, essa é a educação ofertada por essa casa, tá? A gente fala que a educação seria o sinônimo de evangelização, tá? Então, todo aquele que se propõe a estudar o Evangelho de Jesus, a compreender melhor também através do olhar da doutrina espírita, está se evangelizando. Porque está ali estudando, percebendo, se autoconhecendo, vivenciando. Então, esse processo é o processo de educação. Lembra que o nosso tema é educar para a vida futura? É essa educação. Porque a educação que educa o espírito vai educá-lo na terra, mas é uma educação que é fundamental para o mundo espiritual, ou para quando nós estivermos na dimensão espiritual. Tá? Então, se a gente for ler esses relatos em o livro Céu e Inferno, a gente vai perceber que alguns se evangelizaram durante o percurso terreno e, consequentemente, estão nos lugares esplendorosos, e outros insistiram em não se evangelizar e acabaram sintonizando com esses lugares dolorosos. Tá? Então, a educação que a gente fala é o processo de evangelização. E não dá para falar de evangelização sem, de fato, trazer a importância desse processo de evangelização para a criança e para o jovem. Eu podia, assim, de improviso perguntar qual a importância da evangelização para você, mas eu não vou fazer isso, tá? A gente, de fato, vai trazer alguns depoimentos que existem no nosso documento orientador. Não sei se vocês sabem, mas toda área na Casa Espírita tem um documento orientador. Tá? E aqui a gente tem esse documento que orienta a ação evangelizadora para a juventude. A gente também tem um documento que orienta a ação evangelizadora para a criança. Tá? Como a gente está aqui na área de infância e juventude, e esse momento é de compartilhar temas relacionados à evangelização, a gente compartilha os depoimentos. Esse livro, ou esse documento orientador, ele é muito interessante. Por quê? Ele é construído de uma forma muito singular. Os depoimentos geram as informações. Então, a gente vai perceber que, junto com as 27 federativas, com as unidades federativas do Brasil, foi construído esse documento. E ele vai trazer informações fundamentais. Eu sugiro que a gente leia, tá? Porque ele se aplica a qualquer dimensão da nossa vida. No trabalho, na escola, na família, na casa espírita. Você vai lendo e vai, eita, eu posso aplicar isso na minha vida. Então, eu sugiro a leitura. E aí eu trouxe para vocês alguns relatos de jovens espíritas que estão nesse documento, trazendo a importância da evangelização ou o que significa a doutrina espírita para eles. Porque a gente está falando de educar. Educar significa evangelizar. E a gente está falando de evangelização da criança e do jovem. Porque imaginemos nós, que chegamos à casa espírita a uma certa idade. E como foi bom ter chegado à casa espírita. Imaginemos nós o que aprendemos desde que nós adentramos ao centro espírita. Quando nos propusemos a estudar a doutrina espírita. Agora imagina essa semente sendo plantada em bebês. Vê que bonito. O espírito poder ter esse assessoramento desde os bebês. Saber que ele vai reencarnar e saber que vão ter espíritos na Federação Espírita Pernambucana, nós, aguardando eles chegarem, para a gente ofertar ferramentas sólidas para eles terem a sua reencarnação tranquila, sua reencarnação tranquila. Esse é o objetivo da gente. É possibilitar esses espíritos que reencarnam as oportunidades de seguir tranquilamente. E quem sabe lá no futuro relatar, ou a gente saber através das nossas reuniões mediúnicas, que eles estão espíritos felizes. Tá? E esses depoimentos, eles vão trazer um quentinho para o nosso coração
e também fazia a gente refletir. Então, o primeiro é de Maria, de 18 anos. E ele diz assim: a doutrina para mim é como a luz de um lampião que me permite ver melhor o caminho na minha frente. Porém, essa luz apenas me mostra as opções e deixa a escolha a meu critério. A escolha e o mérito. Méritos e responsabilidades por minhas escolhas erradas. Enfim, o Espiritismo me permite ser essencialmente livre. O Espiritismo não é apenas minha doutrina, é meu modo de viver. Bonito, né? A gente está ouvindo um jovem de 18 anos, como o livro foi publicado em 2016 e a pesquisa foi em 2013, só já tem um adulto, né? Imagina que seria essa Maria, que não tem mais 18, calculando, temos quantos anos? 20, 30 e alguma coisa, né? Então, esse adulto. Mas imagina, meu modo de viver, o meu modo de ver a vida. Imaginemos nós termos a possibilidade de ver uma situação que acontece na nossa vida e a gente não olhar só por um prisma, porque a gente entende a dimensão espiritual. A gente sabe que os espíritos influenciam, a gente sabe que a gente recebe as bênçãos todos os dias e às vezes não percebe. Imagina a gente perceber a nossa dinâmica escolar, teria sido mais fácil. A faculdade, o trabalho, tem uma dimensão muito maior do que apenas um único olhar. A gente precisa ofertar isso a esses espíritos. Os pais, as mães, os avós, os tios, as tias, pensem nessa possibilidade, tá? Maria fala sobre ver melhor um caminho. Maria fala sobre livre-arbítrio, sobre poder escolher. Só que agora ela escolhe vendo melhor. Ela escolhe com a sua visão ampliada, trazendo assim a doutrina para o seu modo de viver. Isso é evangelização. Isso é educar para a vida futura. Isso tem tudo a ver com o livro Céu e Inferno. Um próximo depoimento é de Raíssa, de 20 anos. E ela diz assim, ó: a doutrina me consola, me ampara, mas também me engrandece, me aprimora e me edifica. A doutrina tem que fazer isso com a gente, tá? A gente estuda Espiritismo ou conhece as leis universais pelo Espiritismo para se autoaprimorar, para que a gente possa se edificar, se elevar. A gente precisa entender que a doutrina espírita é também essa ferramenta para a nossa vivência na Terra. Mas Raíssa continua dizendo assim, ó: unir o conhecimento, a religião, como arcabouço de fé e a prática da caridade me torna eternamente grata à doutrina espírita e me faz ter orgulho da minha religião e ciente da minha responsabilidade como uma jovem espírita. Gente, era uma jovem naquela época de 20 anos. Pensem nos jovens de 20 anos que vocês conhecem. Esse mundo turbulento, essa sociedade desafiadora, a gente percebe vários desafios que são apresentados hoje para a juventude. E um jovem de 20 anos dizer que sabe a sua responsabilidade, que a doutrina espírita é o seu modo de viver, que bonito, tá? Imagina, é de uma grandeza que a gente não consegue dimensionar. Será um espírito com certeza que aí na frente evitará muitas dores. Então, Raíssa traz isso para a gente, que a doutrina engrandece, ela edifica, e é preciso que a gente também faça isso. Em outro depoimento, tem Caio, de 20 anos, que diz para a gente assim, ó: há 3 anos conheço o Consolador prometido, a nobre doutrina, que me ajuda a ascender na minha jornada evolutiva, me tornou mais humano e me esclareceu sobre a minha condição. Quantos de nós, na juventude, com os nossos conflitos pessoais, porque a gente tinha, se firmando, se entendendo, na busca profissional, nos diversos desafios, e a doutrina ajudou ele a ser humano, ou seja, ser mais amável, olhar o outro, estar com o outro e entender a sua condição. Quantos jovens cometem equívocos grandiosos
porque não entendem a sua condição de espírito imortal. Quantos? Mas Caio ainda traz mais para a gente. Graças ao Espiritismo, não me vejo como um jovem ou um homem. Sei que sou muito mais. Um espírito que ainda traz do pretérito seus débitos e faltas, mas que hoje tenta se posicionar como humilde servo. Talvez o último da fila, mas com certeza um ceareiro do Cristo. Quando ele fala ser jovem ou homem, ele está dizendo para a gente que ele sabe que é um espírito imortal. A gente não pode mais cultivar a ideia de que nós somos um corpo que temos um espírito. Não. Nós somos espíritos que estamos associados a um corpo. Somos espíritos, tá? Então, se a gente tem essa dimensão de quem nós somos, porque hoje eu sou Luiz, outrora eu fui Antônio, fui por aí, tá? Mas não, eu sou espírito imortal. E Caio tem essa possibilidade de se entender aos 20 anos como espírito imortal. Com certeza isso mudou a sua vida. A gente tem Laine. Trouxe Laine, achei fofo, 14 anos. O que será que uma jovem de 14 anos traz para a gente sobre essa educação? E ela diz o seguinte, ó. A doutrina espírita não é só uma religião, é um estilo de vida. Saber que a vida continua, que a morte não é o fim, que os frutos que hoje colhemos foram semeaduras do passado. A doutrina espírita rege o meu modo de agir e pensar. A alegria que sinto quando faço bem ou entro no centro espírita que frequento é indescritível. O desejo de conhecer cada vez mais essa doutrina consoladora. Imagina a felicidade de fazer o bem. A felicidade de adentrar a casa espírita. Reencontrar amigos queridos, saber que a gente vai ser assessorado e saber que em algum momento nós seremos instrumentos de consolo, que é o nosso momento do testemunho, de nós erguermos a nossa fé e seguir. Então, é muito bonito que uma menina de 14 anos está dizendo. Ela está dizendo sobre a felicidade de fazer o bem aos 14 anos. Quantos jovens de 14 anos estão aí envolvidos com essa dinâmica da internet e das redes sociais? E apenas imersos nisso. E a gente pode ofertar a educação por meio da evangelização espírita e ela ter a felicidade de fazer o bem. Tá? Então a gente tem outros depoimentos. Tá? Tem um depoimento de Beatriz, de Suelen, de Flávia. E aí eu vou deixar para trazer esse como sendo o último depoimento, porque eu achei ele bastante fundamental. Os outros eu vou deixar para que vocês tenham a curiosidade, comprem um livro na nossa livraria, baixem aí no site da Federação Espírita Brasileira para ler esses depoimentos. Flávia diz assim, ó, tornei-me espírita no início da adolescência, mais ou menos aos 13 anos. E tenho certeza de que frequentar a juventude espírita foi decisivo para as escolhas que venho tomando desde então. Ser espírita me dá um ponto de vista diferente sobre vários aspectos da vida, o que me ajuda a tomar decisões importantes de maneira mais acertada. Além disso, é na doutrina que tenho meus amigos que realizam o trabalho voluntário, enfim, que me completo enquanto ser humano. Tá? E aí a gente percebe novamente a diferença que o processo evangelizador faz nos espíritos que chegam à casa espírita. Tá? E eu afirmo para vocês que parece que cada fala dessa teria sido eu que teria dito ou vocês que teriam dito, não é verdade? Porque, de fato, a gente se identifica com isso. A gente sabe que é assim. Sofrer o processo evangelizador é isso. Tá? É se autoaprimorar, é visualizar melhor as escolhas, os caminhos. Isso é educar para a vida futura. Porque a gente já delineia, ou já visualiza o nosso caminho na Terra e, consequentemente, a gente consegue vislumbrar o mundo espiritual. Então, é nessa perspectiva que a gente entende. Tá? É nessa perspectiva que a gente espera que menos espíritos cheguem chorando e sofrendo, ou até mesmo encolerizados nas reuniões mediúnicas. Tá?
porque aqueles espíritos não conseguiram sofrer o processo de evangelização ou não entenderam o evangelho de Jesus. E agora estão naquelas condições na vida futura, no mundo espiritual. Então a gente começa a perceber a importância da evangelização na criança e no jovem, tá? E claro, evangelizar é falar sobre pedagogia e o maior pedagogo é Jesus. E ele tornou-se, como diz Joana de Ângeles, o pedagogo por excelência, não apenas ensinando a conhecer, a fazer, a conviver e a ser, mas, sobretudo, demonstrando. Ele vivenciou tudo. Estou falando de evangelização espírita, mas a gente não só evangeliza na casa espírita. A gente evangeliza em qualquer ambiente que estivermos, especialmente em nosso lar. Mas a gente parte da premissa de que é necessário viver, tá? Viver o evangelho de Jesus. É preciso, claro, entender a doutrina espírita. É preciso, claro, deixar que ela chegue em nossos corações. Mas é fundamental que ela chegue em nossas mãos. E as mãos significa ação, tá? A gente precisa vivenciar o evangelho de Jesus, especialmente em nossos lares. A criança e o jovem ficam 1 hora com a gente, 1h30, às vezes 2, às vezes a tarde toda, às vezes o dia todo, não é verdade? Trabalhando. Mas é no lar que eles estão o tempo todo. E é nossa responsabilidade evangelizá-los, tá? Para evangelizá-los, é preciso se auto-evangelizar. Então, que a gente possa vivenciar o evangelho. Então, nesse sentido, a gente chega a essas concepções do que é a evangelização espírita. E a evangelização espírita é toda ação voltada à difusão, estudo e prática da doutrina espírita junto à criança e ao jovem, tá? Trazendo aí o evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Aqui está a nossa logo, na verdade, o nosso selo de 85 anos do nosso Departamento de Infância e Juventude. Esse ano é um ano de festa para a gente. A Casa de Itagiba vem há 85 anos tratando da evangelização para a criança e para o jovem, tá? Então, é essa a nossa ação. E isso está diretamente ligado com essa finalidade educativa que o Espiritismo tem, que perpassa o conhecimento, o sentimento e a ação. É preciso saber, é preciso sentir, mas é preciso fazer, tá? Não há mais tempo para a gente estar inertes, ou estarmos inertes, melhor dizendo, tá? Não há mais tempo, os tempos são chegados. É preciso que a gente, é preciso que nós possamos unir as nossas forças e fazer o bem, para que o bem possa sobrepor o mal, tá? Então a gente precisa entrar nesse processo. É essa perspectiva educativa que o Espiritismo traz para a gente. E a evangelização vem nessa mesma perspectiva, perpassando para fortalecer, como diz aí, o percurso reencarnatório. Imagina a nossa vida cheia de desafios. A cada dia a gente tem um desafio diferente. Para a gente superar um desafio, é preciso que a gente tenha ferramentas, tá? E essas ferramentas são possíveis com a doutrina espírita? Sim. Mas cada desafio que a gente passa, cada situação desafiadora que a gente sobrepõe, a gente adquire ferramentas. É como se a gente estivesse numa grande viagem e isso fosse o nosso percurso reencarnatório. E a gente trouxesse uma mochila. E nessa mochila a gente vai colocando as ferramentas necessárias para que a gente possa vivenciar bem as situações desafiadoras, tá? Então, é nesse sentido, nesse percurso reencarnatório. E você facilita a vida dessa criança e desse jovem quando ele é evangelizado, tá? As ferramentas, elas são inseridas mais facilmente nessa mochila. Então, esse é o objetivo. Facilitar, melhor vivenciar, oferecer essa oportunidade de bem viver o percurso reencarnatório. Então, nessa perspectiva, a gente entende que a evangelização da criança e do jovem tem a finalidade de integrar ou proporcionar essa reflexão do amor a Deus, o amor a si mesmo e o amor ao próximo.
tem como objetivo primordial a formação de espíritos de bem, tá? De criaturas de bem. E tem como esse eixo, de fato, o conhecimento doutrinário, o aprimoramento moral e a transformação social, a cabeça, o coração e as mãos. Então, esse é o objetivo de educar para a vida futura. Então, a evangelização espírita tem essas perspectivas. E nesse sentido, a gente percebe uma mobilização do mundo espiritual, inspirando esses que aceitaram o trabalho de evangelizar as crianças e os jovens. Tá? Aí a gente tem a nossa querida Meimei. Né? Meimei é um espírito muito caro para a gente. Ela também está aí na coordenação da evangelização espírita no Brasil. Tá? Então é um espírito de uma doçura, né? De uma afabilidade muito grande. E tem esse olhar junto com Bezerra de Menezes, Ismael e tantos outros espíritos que estão aí concorrendo, ou melhor, trabalhando em prol da evangelização espírita. E Meimei vai deixar um recado para a gente, tá? E eu espero que esse recado ele toque os nossos corações, quando ela diz o seguinte: o número crescente de espíritos que sofrem irá bater-lhes as portas, convocando-os à responsabilidade de oferecer-lhes um mundo melhor, regenerado, no qual o Cristo permanece no leme. Milhares de espíritos endividados retornam às lides da vida física, confiantes de que serão amparados pela bondade do coração humano. Tá? Então a gente vai ver que muitos chegam à Terra e é preciso que nós estejamos com os corações abertos para recebê-los. É preciso que nós trabalhemos para que esses espíritos encontrem também um mundo melhor, porque o mundo melhor irá inspirá-los, tá? Para que eles possam desenvolver melhor a sua encarnação, para que eles possam ter uma vida mais feliz. E eu falo da felicidade real, não da felicidade material. Tá? Então é preciso que a gente consiga vislumbrar isso, esse movimento que o mundo espiritual tem em ajudar a gente. Nós chegamos e agora estamos formados, né? Precisamos então oportunizar esses outros que chegam, tá? Para que a gente possa, unidos, ombro a ombro, lado a lado, alavancar o progresso da Terra, alavancar a regeneração. Então, nesse sentido, a gente pede o auxílio de cada um. A gente pensa nessa possibilidade e nessa educação para a vida futura. E aí lá, há um certo tempo, a gente recebe uma mensagem do Espírito Estevão, nesse sentido, né? A mensagem chama Sublime Investimento, e eu trouxe as duas últimas frases, que dizem assim: a criança e o jovem reclamam direção no bem, evangelize, coopere com Jesus. Tá? Então esse é o recado. Evangelizar é educar para a vida futura. A vida futura é conhecida por nós, ou a gente pode perceber, também estudando o livro Céu e Inferno. Mas é preciso que a gente nunca esqueça que não basta estudar e saber, é preciso fazer. A gente precisa cooperar com Jesus o tempo todo. E educar, evangelizar os corações infantis e juvenis é uma tarefa muito importante. É uma tarefa grandiosa, é uma tarefa também trabalhosa, mas de grande satisfação. A gente perceber que uma hora a gente está ali plantando a semente, outra hora as sementes estão do nosso lado, trabalhando juntos, em uníssono, tocando as liras nesse concerto universal. Então, de fato, evangelizem, cooperem com Jesus. A gente deixa os nossos agradecimentos novamente nessa casa que vem há 120 anos cooperando com Jesus na evangelização das almas. E, claro, ao Departamento de Infância e Juventude, que vem há 85 anos trabalhando. Como o nosso símbolo mostra, a gente tem a semente que brota do Evangelho, tá? E essa semente vai gerar um lindo girassol, que é a nossa representação, a representação da área de infância e juventude. Que Deus possa ainda mais acolher a cada um de nós, que os bons espíritos possam
abraçar-nos nesse momento e que a gente possa cooperar com Jesus através da autoevangelização e da evangelização de almas. Muita paz para todos. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.